Pessoal, boa noite. Estamos começando aqui a nossa live de hoje, nesta quinta-feira. Hoje nós vamos ensinar a vocês numa proposta de prática ao vivo. Vamos ensinar a fazer um guia cirúrgico na prática, do zero, para você que ainda não trabalha com planejamento digital, que faz tudo digital. Então, você tem que conseguir fazer um planejamento para o seu paciente sem depender, então, dessa parte. A ideia é que vocês consigam fazer isso até no consultório, tá? É importante saber que o laboratório pode fazer essa parte, mas que vocês também vão ter condições, às vezes, de fazer um guia simples e muito útil no consultório de vocês. Para quem não me conhece, eu sou a professora Franciele Delgado, estou aqui para ensinar próteses sobre implantes para vocês de uma forma prática, de uma forma objetiva, para que vocês aumentem a rentabilidade aí do consultório de vocês, podendo oferecer mais um tipo de tratamento para os seus pacientes. Bom, então eu vou começar explicando um pouquinho sobre as técnicas que nós temos para fazer no consultório esse guia cirúrgico. Bom, uma delas é, primeiro, que seria a mais fácil, vamos dizer assim, pedir o enceramento diagnóstico do paciente de vocês, certo? Baseado no implante que vocês vão fazer, certo? Por que essa é a técnica mais fácil, tá? Porque o laboratório vai desenhar o dente do paciente de vocês de forma muito mais perfeita do que às vezes vocês fazerem a outra técnica que eu vou mostrar para vocês, que é a técnica do dente de estoque, certo? Bom, pessoal, se vocês forem trabalhar com a técnica do enceramento, vocês vão precisar, e a dica que eu dou é: primeira coisa, chegou o enceramento. Se você não pediu para o seu laboratório duplicar este enceramento, duplique você no consultório e mantenha o seu enceramento duplicado. Por que isso? Porque na hora de você fazer o guia no consultório, muitas vezes você vai acabar perdendo este enceramento, tá? Então, você faz o seguinte: ou pede para o seu laboratório já duplicar, ou você duplica no consultório e mantém o seu enceramento intacto. Vou mostrar para vocês por que fazer isso. Ó, então vocês estão vendo aí um modelinho encerado, tá? Então, nós vamos simular, nós vamos confeccionar o guia hoje para vocês aí desse incisivo lateral, certo? Então, aqui, ó, deixa eu só centralizar. Aqui, o laboratório já fez. O que é importante vocês avaliarem quando vocês receberem o enceramento diagnóstico? Primeiro, é a anatomia desse elemento dentário, se está correto, se você está vendo algum problema, alguma deficiência, você precisa corrigir isso antes de terminar e executar o seu guia, tá? Porque é importante, mesmo que você não seja o cirurgião, fazer esse guia, saber explicar sobre esse guia com o seu cirurgião, porque é a partir dele que ele vai fazer o posicionamento do implante e vai fazer o cálculo também para que caiba o seu intermediário protético, tá bom? Então, o guia é extremamente importante. Quando se trata de um guia como esse em área estética, o que é importante? Importante que vocês avaliem zênite, posição de zênite, extremamente importante, e longo eixo desse dente. O que você precisar corrigir, você tem que corrigir antes de fazer esse guia, certo? Porque senão o seu guia vai dar uma orientação errada para o seu cirurgião. Aí vocês podem me perguntar: Fran, não é o cirurgião que tem que fazer essa parte? E eu falo para vocês que não é. É quem vai fazer a prótese. E eu falo uma coisa: você não precisa ser especialista em prótese dentária para conseguir fazer um bom planejamento e um guia cirúrgico no seu consultório. Então, nós temos lá o enceramento. Por que eu pedi para que vocês dupliquem ou então peçam para o laboratório de vocês manter lá um modelinho duplicado do enceramento de vocês? Porque vocês vão precisar dele para depois confeccionar a prótese final. Então, ele fica guardado. O que vai acontecer quando vocês forem fazer o guia, tá?
Então, primeiro passo aqui do enceramento. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão precisar fazer uma aleta de resina, tá? Uma aletinha aqui, que na verdade você vai fazer primeiro em cera e depois ela vai ser transformada em resina. Como que você vai fazer isso? Você pode ter lá no seu consultório um gotejadorzinho assim, ó, um gotejadorzinho, tá? De cera, vocês devem estar vendo aí. Uma cerinha de enceramento, pode ser. E aí vocês vão fazer dessa forma aqui, ó. Claro que se você pedir lá para o laboratório de vocês, vocês não vão ver essa etapa. Mas se vocês forem fazer no consultório, vocês vão precisar fazer. E aí vocês vão fazer o quê, gente? Ó, então vamos lá. Como que vocês vão fazer então? Então, vocês vão usar a cerinha aquecida e vocês vão fazer o quê? Uma aleta, ó. Essa aleta de cobertura em sisal é a aleta que vai fazer o quê? Estabilizar o guia na boca do paciente de vocês, ó, tá? Ela é com excesso mesmo, igual vocês estão vendo aí, ó. Tá? Ela tem que pegar as oclusais ou as incisais dos dentes vizinhos para que o seu guia tenha estabilidade na hora da cirurgia, tá? Então, você vai fazer sempre nos dentes do lado, ó. Você vai cobrir eles com cera. O que é importante vocês saberem? Áreas retentivas, por exemplo, às vezes você vai ter que aliviar um pouquinho, mas isso daí eu vou mostrar também na outra técnica que nós vamos fazer, que nós vamos executar, tá? Então, existe essa técnica que é feita baseado no enceramento diagnóstico e tem a técnica de você confeccionar o guia no seu consultório com dente de estoque. Dá para fazer sem mandar para o laboratório? Também dá. Então, vai acrescentando a cera em volta aqui por cima das incisais, certo? Você vai fazer isso pela parte vestibular, pela face vestibular e também pela face palatina ou lingual, dependendo em qual arco que você está trabalhando. Então, você pode cobrir também aqui pela lingual ou pela palatina, no caso que nós estamos trabalhando no arco superior, e você vai aumentando. Você precisa colocar essa cera para que ela tenha uma certa espessura. Por que ela precisa ter uma certa espessura? Justamente para que depois, na hora que ela virar uma resina, né, a gente transformar tudo isso que a gente está fazendo em resina, ela precisa ter uma resistência na hora de você colocar lá na boca do paciente, ou o seu cirurgião colocar, e ele não quebrar, não distorcer. Afinal de contas, o guia ele serve para que você faça um trabalho mais fiel, certo? Então, olha lá, fizemos a nossa aleta de cera, em volta de toda a borda incisal, certo? Pessoal, se vocês quiserem mandar pergunta, vão mandando pergunta aí, não tem problema nenhum. E eu conseguindo, eu já vou responder. Ó, então, olha lá como que ficou. Então, você pode fazer essa cobertura incisal. Então, pela palatina, pela vestibular. Aqui, se você achar que vai influenciar um pouco lá o seu cirurgião na hora dele posicionar o seu implante, você pode vir aqui, ó, e remover um pouquinho do excesso dessa cera também, tá? O importante é que o seu cirurgião tenha toda a referência possível de posição desse elemento dentário. Ó, então, aqui está as nossas aletas de cera. Qual é o próximo passo, então, para confeccionar esse guia? Bom, nós vamos precisar fazer uma cópia desse enceramento e das aletas, certo? Deixa eu só tirar essa cerinha aqui, que ela não... para ficar mais bonitinha aí para vocês.
vocês vão fazer o quê? Vocês vão utilizar um silicone que eu gosto muito, que é o silicone Zeta Labor, tá? Para fazer essa duplicação. Então, vocês vão pegar lá uma medida ou meia medida, dependendo do tamanho da região que você vai precisar copiar, ó. Então, eu peguei aqui, ó, quase um pouquinho mais de meia medida. Vou pegar meia medida certinho aqui, ó, que eu acho que vai ser o suficiente, tá? Então, marca aí, ó, na colherzinha de vocês. Zeta Labor, para quem não sabe, é um ótimo silicone laboratorial. Ele tem bastante estabilidade, resistência e ele também copia bastante os detalhes que a gente precisa copiar. Então, vamos colocar o catalisador, certo? Gosto de fazer uma marquinha aqui, ó. O catalisador, normalmente no Zeta Plus, no Zeta Labor, é 2 cobrinhas para uma medida. Aqui nós trabalhamos com meia medida, então seria uma cobrinha. Certo? Cuidado, não precisa encher de catalisador, tá? Para que vocês façam o processo. E aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos manipular este silicone. A manipulação ela tem que ser vigorosa, incorporando sempre o máximo do catalisador. Não dá, por exemplo, para levar na posição lá no seu enceramento desse jeito, ó. Ele não vai polimerizar por completo. O que fica na sua luva, você vai tirando também, ó, tá? Tira e incorpora. Não pode ter preguiça, não. Então, ó, tá vendo a cor dele como que tá bem homogênea agora? Então, isso daqui você vai pegar, fazer uma bolinha e vai levar lá no seu enceramento. Eu sempre gosto de fazer a inserção por incisal e depois eu vou acomodando. Não esqueça que é importante copiar toda a cervical, tá? Porque é a parte mais importante aqui do nosso guia. Então, ó, vocês podem dar uma apertadinha, deixa bem lisinho e espera a polimerização. Aqui, ó, pessoal, como que vocês vão fazer quando estiver lá no consultório de vocês? Já faz uma marquinha lá onde vai ser a vestibular, ó, para você não se perder na hora de levar a resina. Faz uma marca no seu silicone onde é a face vestibular do seu enceramento, que isso daqui vai facilitar para vocês, ó. Claro que ele tem um tempo de polimerização, certo? Indicado pelo fabricante, que é importante que você espere. Aqui que nós estamos fazendo apenas uma demonstração de hands-on, eu não vou esperar o tempo, mas ó, ele já está bem estável e aí você pode tirar esse silicone do seu modelo encerado, certo? Olha lá. Então, você tirou e o que está copiado lá? Lá está copiado o seu enceramento e as aletas que nós fizemos em cera, que é o que vai dar a estabilidade lá na boca do paciente durante a cirurgia. Como que nós fazemos o recorte, então, para poder fazer a parte da resina acrílica? Eu gosto sempre de recortar um pouco aqui na palatina, deixando aí uns 2 milímetros em relação à cervical com o restante da muralha. Isso aqui nós chamamos de muralha de silicone. E aí, na frente, na vestibular, a mesma coisa, ó. Então, eu vou recortar, mantendo ali uns 2 milímetros. Cortar um pouquinho mais. E aí, nós vamos fazer igual nós fazemos nas nossas muralhas para facetas, ó. Quando a gente vai fazer o mocap. Então, eu vou abrir aqui, ó, em formato de V, ó, tá? Para fazer o quê? O escoamento dessa resina acrílica. Então, eu faço em volta dela inteira por vestibular, ó, certo? Por que eu falei para vocês que é interessante duplicar o modelo e manter lá um modelinho de gesso? Porque concorda comigo que agora eu vou precisar remover toda essa cera aqui, ó. Eu vou precisar remover essa cera,
esse enceramento para colocar a resina aqui dentro da minha muralha e fazer um dente em resina acrílica incolor, certo? Então, quer dizer que você vai perder esse enceramento aqui. Por isso é importante a duplicação inicial do seu modelo encerado. Aqui eu já tenho o mesmo modelo, ó, já sem o meu enceramento e sem as aletas que vão virar resina acrílica aqui de suporte. Então, olha lá, se você for provar, tá perfeito, ó. Então, qual que é o próximo passo? Se você estiver trabalhando tanto no modelo impresso quanto no modelo de gesso, você vai precisar isolar esse modelo para que a sua resina acrílica não grude e destrua tudo o seu modelo e você tenha dificuldade aí depois de remover essa resina acrílica, tá? Então, isola bem porque vai bastante resina aqui para não grudar. Aqui, como é modelinho impresso, eu estou passando vaselina sólida. Se você fosse, por exemplo, trabalhar no modelo de gesso, você poderia passar o isolante para gesso, que dá muito certo, tá? Então, vamos lá, ó. Isolamos tudo, tá? Esse meu modelinho que eu estou usando, ele é a réplica daquele encerado, né? Então, aqui, não se preocupem com essa região interna, que na verdade eu só tampei aqui o meu análogo para eu não perder esse modelo, porque senão a resina acrílica vai toda lá para dentro. Então, não é isso que nós queremos. O que fazer agora? Agora, nós vamos preparar a nossa resina acrílica. Então, eu vou colocar aqui o pó. Eu já gosto de colocar o pó e o líquido. Sempre tentem colocar um tanto que não vai faltar. É sempre melhor que sobre do que falte nessas situações, porque senão você vai ter que repetir todo esse processo. Precisa, doutora Malu, precisa isolar sim, porque senão a resina acrílica vai grudar e vai destruir o seu modelo, tá? Aí você pode pegar uma espátula 1. A sua resina acrílica precisa ficar numa consistência, não precisa ficar muito líquida, mas ela também não pode ficar muito dura. Então, incorpora a resina aos poucos, tá? Veja que ela incorporou, olha lá como que tá a consistência dela. Tá ótima, não precisa ficar mexendo muito. Nós vamos aguardar apenas mais um pouquinho para conseguir levar ela na nossa muralha sem que ela escoe totalmente, a gente tenha dificuldade, tá? Então, olha, essa aqui já é uma consistência legal para a gente levar na guia. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a guia que vocês copiaram e vão verter a resina acrílica dentro da muralha. Pode jogar ela lá, tá? Deixa eu só segurar aqui com as duas mãos, que eu tô atrás da câmera e aí fica mais difícil. Ó. Então, colocou toda a resina lá. Aqui onde eu tô tá um pouquinho quente, então o meu manômero tá indo bem, polimerizando bem rápido. Se quiser levar um pouquinho mais mole também pode, mas não muito. E ó, qual fase da resina que eu levo para cima do meu modelo, gente? Só para vocês poderem, ó, se orientar. Pode ser entre a fase fibrilar, tá vendo, ó? Ainda tá na fase fibrilar e a fase plástica. Então, a hora que ela estiver quase saindo aqui, ó, já dá para eu levar, tá vendo? Ó, tá quase saindo aqui da fibrilar. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o modelinho e levar em posição, ó, a muralha de vocês, tá? Checa se ela tá bem adaptada, se ela tá na posição certa que vocês copiaram. E já vai tirando os excessos. Remove os excessos aqui, porque senão vai ficar muito excesso para vocês removerem depois de acrilizada, depois de pronta, tá? Então, já vão tirando. Quanto menos resina sobrar para que vocês precisem remover, melhor. E aperta. Pode apertar para que a resina realmente escoe e saia daqui de baixo, tá? Você consiga remover o excesso.
Depois é só esperar realmente ela acabar de polimerizar. Se você for apertando e continuar saindo resina, pode continuar removendo, não tem problema. Agora eu sinto, ó, que ela já tá chegando na fase borrachoide. Então, só esperar ela finalizar aí a questão da polimerização, certo? Segura pressionado para que não distorça. Quem tem no consultório, gente, deixa eu colocar minha câmera aqui, ó, enquanto polimeriza. Quem tem no consultório, por exemplo, aquela panelinha de pressão, sabe, igual de laboratório, você pode também utilizar para que a sua resina acrílica fique sem bolha, tá? Diminua a quantidade de bolhas ali. Então, você também pode fazer dessa forma, tá? Aproveitar e que vai ficar um guia melhor aí para você, tá bom? Só esperar aqui polimerizar. Gente, vai mandando perguntas aí para mim. Vamos participar. Participar é bom porque a gente cresce junto, né? A gente vai tirando as dúvidas aí. Aqui não é igual a Ana Maria Braga, que já tá pronto, não. Quando é ao vivo do começo até no fim, gente. Tá? Desse jeito. Mas já já ele vai terminar de polimerizar. Vocês têm hábito de fazer o guia no consultório? Já fizeram, né? Malu, você pode levar na panela nesse momento que você tirou os excessos, está terminando de esperar ele polimerizar, daí você passa um elástico. Você pode passar um elástico aqui, ó. Quer ver? Você pode passar um elástico, esses elastiquinhos de dinheiro mesmo, em volta dele aqui, para segurar a muralha em posição, bem apertadinha, e aí sim colocar na panelinha de pressão. E aí ela vai ficar lá até ela terminar de polimerizar. Mas você vai ver que ela não, fazendo assim também sem a panelinha, não fica muito porosa não, tá? Vamos ver lá como é que tá ficando o nosso guia. Deixa eu tirar aqui um pouquinho para vocês, ó. Na hora de você checar, que você for remover, você pode pegar a sua sonda e devagarzinho dar uma abridinha assim, ó, na sua guia, tá? Para soltar mais fácil. É bom também. E aí você vai tirando devagarzinho para já verificar como que ela tá. Ainda tá presa lá na minha guia, ó, na minha muralha. Então daí você volta ela pro lugar, não tem problema. Volta e segura e espera até ela terminar de polimerizar, tá? Vai esperando aí. Eu vou mostrar também depois a técnica para fazer com dente de estoque. A técnica para fazer com dente de estoque é para quando você está numa situação emergencial, que às vezes você precisa operar aquele paciente, não vai dar tempo de mandar para o laboratório, de moldar, de nada, e você quer fazer um guia. Né? Um guia é extremamente importante e a hora que ele estiver prontinho aqui, eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender por quê. Não é só, gente, o posicionamento, o guia ele não ajuda o cirurgião, não ajuda quem vai fazer a prótese, apenas no sentido vestíbulo palatino ou vestíbulo lingual. O guia vai servir também para uma posição extremamente importante do posicionamento desse implante e da futura prótese, que é o posicionamento no sentido ápico coronário. Essa posição desses nossos implantes é que vão determinar realmente se vai caber ou não o intermediário nessa sua prótese. E isso tem que ser definido realmente no seu planejamento, tá? Olha lá, meu guia polimerizou. Deixa eu mostrar lá para vocês. Ó. Então, vou remover e já vou segurar aqui, ó, que ele não tá saindo. Ele tá ficando preso lá na minha guia. Deixa eu tirar ele daqui pra gente posicionar. Você pode tirar assim, ó, com uma espátula, quando ele não ficar preso lá no seu modelo? Pode. Olha lá como que ele tá, ó. Tá vendo? Conseguem ver? Olha que bonitinho.
Claro, aqui ele acabou saindo, ó, com a cópia inteira do canino e do incisivo central. Precisa deixar assim? Não necessariamente você precisa deixar. Mesmo porque na boca vai ser difícil dele encaixar perfeitamente, ó. Tá vendo que ele já tem uma resistência aqui, ó. A parte que nós precisamos que fique estável é a parte que vai ficar em cima das incisais. Então, nós vamos vir aqui e nós vamos recortar essa parte, toda essa parte que está em cima da face vestibular do canino e nós vamos recortar toda essa parte que está na parte vestibular aqui do nosso elemento 11. E olha que bonitinho que tá a parte do nosso incisivo lateral. Olha isso aqui. Isso, essa definição de cervical que é extremamente importante na hora de você fazer o guia do seu paciente. Para que serve o guia? Por que ele tem que ser transparente? Justamente para conseguir orientar o cirurgião no posicionamento desse implante e se ele está na profundidade correta, se vai sobrar espaço aqui para colocar o nosso intermediário protético. Então, agora, o que eu vou fazer? Nós vamos desgastar as regiões desse nosso guia que estão em excesso, certo? Deixa eu desgastar aqui para vocês verem. Vocês podem utilizar, como eu vou utilizar aqui, ó, uma broca de tungstênio. E lembra que vocês não podem tirar demais. Parte importante de manter, tá? A palatina do dente que vai ser operado. Então, essa parte precisa ser mantida, porque vai ser aqui que nós vamos fazer a perfuração, que nós vamos fazer a marcação da posição que nós queremos esse implante. Ah, se vai ser parafusado, se vai ser cimentado, é a partir daí que a gente define. Então, ó, vai tirando. Não precisa ter medo, eu sempre falo para os meus alunos, não precisa ter medo de desgastar o guia, porque ele precisa ser, obviamente, efetivo. E você precisa preservar, gastar aí o seu tempo preservando as regiões que são importantes. Ou seja, essa daqui é uma região importante, é a região de apoio do meu incisivo central, certo? Aqui, ó, palatina do meu incisivo lateral. Palatina não, né, gente? Aqui é vestibular. Ó. Então, tira aqui o excesso lá da vestibular do canino e deixa só a região de apoio. E vai tirando. Vai testando também, gente, no modelo. Vai vendo se não está ficando retentivo demais, se ele está adaptando, se ele está encaixando. O importante, ó, é ele entrar exatamente dessa forma, ó, sem pressão, ó, e ele tem que ficar firme, só que ele não pode ficar com báscula. Se ele ficar com báscula na hora do cirurgião colocar o implante, ele vai sair de posição e vai dificultar para o seu cirurgião, certo? Então, aqui, ó, ainda falta dar um pouquinho de acabamento, ó, tá vendo? Tá? Não é uma região que vai influenciar tanto a posição do seu implante, mas aqui, ó, essa região cervical vai. E aqui que eu falei que é uma das partes mais importantes e que precisam estar mais nítidas quando você estiver avaliando um guia ou você estiver fazendo o seu guia. Essa região, o seu implantodontista precisa conseguir visualizar. Como que ele sabe a profundidade que ele vai colocar esse implante aí? Deixa eu tirar só um pouco aqui de pó para vocês poderem observar melhor.
Como que ele precisa fazer o cálculo? Se vocês estão trabalhando com implantodontistas que às vezes não têm tanta experiência, ou mesmo implantodontistas que têm bastante experiência, só que eles não fazem o planejamento como tem que ser, você vai precisar explicar para ele que ele vai precisar fazer a conta da profundidade desse implante, deixando pelo menos aí 3 milímetros de tecido mole para que você consiga trabalhar futuramente o seu perfil de emergência. Você vai precisar de 2 milímetros ou 2,5 milímetros de intermediário e a partir daí que ele vai parar o implante dele. Então lembra que ele sempre precisa de todo esse espaço para a sua futura prótese e para o intermediário, tá? Feito isso, gente, ó, vocês vão obviamente, terminar o acabamento aqui na face palatina ou na face lingual e nós vamos determinar a região que nós vamos fazer o orifício aqui para posicionar o implante, certo? Claro que sempre vocês precisam ter uma coisa em mente. Nós não vamos fazer o planejamento apenas baseado no guia de acrílico, não. Primeiro vai ter que ser feita toda a avaliação tomográfica para que você veja qual é a situação mais favorável para essa prótese sobre implante. Se o osso do paciente está mais favorável para uma prótese cimentada, o seu guia, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Se for uma prótese cimentada, o guia de vocês vai ter que ser perfurado aqui na borda incisal. Essa é a posição correta para uma prótese sobre implante cimentada. Se for para posicionar a parte óssea do seu paciente for mais favorável, que seja posicionado para uma prótese parafusada, você vai posicionar, você vai perfurar ou vai pedir para o seu laboratório perfurar, enfim, entre o cíngulo, não é no cíngulo, porque ele fica muito lingualizado ou muito palatinizado, é entre o cíngulo e a borda incisal. Então, aqui eu vou fazer uma simulação para vocês terem uma ideia de posicionamento para uma prótese parafusada. Então, eu vou fazer um orifício aqui para que vocês acompanhem. Vamos lá, trocar a nossa broca. Normalmente eu gosto de fazer essa perfuração no meu guia com uma broca esférica. E aí nós vamos entrar com ela nesse sentido aqui, ó. Deixa eu virar aqui para vocês, ó. É bem como se a gente estivesse realmente colocando implante, ó. A gente vai fazer a perfuração aqui, porque eu não quero que a minha prótese sobre implante fique com um cíngulo muito espesso, muito volumoso, e eu também não quero que saia na borda incisal, porque se sair na borda incisal ou muito vestibularizado, eu vou ser obrigada a fazer uma prótese cimentada. E aqui nós estamos simulando o posicionamento para uma prótese parafusada, certo? Então, com uma broca esférica, você vai entrando e fazendo a perfuração como se fosse um acesso endodôntico, tá? É assim que normalmente nós fazemos. Vai devagar porque a resina acrílica aquece e ela vai derretendo e grudando aí na sua broca, tá? E aí você vai chegando até lá embaixo. Deixa eu virar um pouquinho aqui para mim, só para eu checar se eu tô na posição correta. Se eu entro na frente da câmera de vocês, né? E aí vocês continuam. Às vezes a broca dá uma escapadinha mesmo. Se ela começar a derreter muito, vocês podem trocar de broca. Ou então diminui um pouquinho a velocidade do motor. E aí vocês vão chegando com essa perfuração até bater lá no gesso de vocês, tá? Olha só que interessante. Então, fiz lá a minha perfuração. Deixa eu tirar o excesso aqui de pó para vocês. O que é importante vocês conseguirem visualizar que esse orifício, ele está reto.
Porque é isso daqui que vai orientar o cirurgião na hora dele fazer a perfuração. Então, ele tem que estar reto, ele tem que estar bem distribuído no espaço interproximal, tá? E ele tem que estar bem posicionado no sentido vestíbulo lingual ou vestíbulo palatino. Então, nós conseguimos perceber que aqui nós conseguimos fazer a perfuração na posição correta. Vocês podem observar também aqui pela face vestibular. Se vocês conseguiram distribuir, por exemplo, a medida, né? A medida certinha do centro do implante para o restante da prótese, do que vai ser a prótese. Então, vai muito tranquilo. Vocês viram que é muito fácil aí fazer um guia cirúrgico unitário. Vocês podem fazer dessa forma, utilizando essa técnica, um guia múltiplo também, para 3, 4 elementos. Qual seria a diferença se eu estiver trabalhando para fazer um guia de 3, 4 elementos em um rebordo, por exemplo, desdentado posterior? É que a gente não tem o apoio distal, por exemplo. Vocês precisam, nesse caso, deixa eu só mostrar aqui para vocês, vocês vão precisar estender, por exemplo, essa aleta que vai virar resina. Então, essa aleta de cera, ela vai ter que se estender por 4, 5 dentes às vezes, para que, se for um rebordo de extremo livre, você tenha uma estabilidade do seu guia na hora da cirurgia também, tá? Vocês podem estar perguntando, né? Eu não vou fazer. Por que eu tenho que aprender a fazer o guia cirúrgico se eu não vou fazer cirurgia? Eu não gosto de cirurgia e vou deixar isso daí a cargo do meu cirurgião. Mas saibam que é quem faz a prótese que é responsável pelo enceramento e pelo guia cirúrgico. Pasmem, tá? Infelizmente, a maior parte dos casos que a gente vê que dão problema, que não ficam esteticamente agradáveis e tudo mais, são casos que falharam no planejamento. E vocês viram aqui como é fácil fazer um planejamento de um unitário no próprio consultório, tá? Não tem segredo realmente, não tem segredo. Agora eu vou mostrar para vocês, se alguém tiver alguma dúvida a respeito dessa técnica, pode mandar aqui pergunta para mim. Eu vou mostrar como fazer essa mesma técnica, só que utilizando, em vez do enceramento diagnóstico, utilizando o dente de estoque. Então, como que nós vamos fazer? Deixa eu pegar meu outro modelo aqui para já mostrar para vocês. Ó, então vamos lá. Então, nós temos aqui mais um modelo, deixa eu colocar aqui para vocês. Nós temos aqui mais um modelinho, ó, que está sem o nosso enceramento agora. Deixa eu só tirar essa vaselina daqui. E aí, você vai precisar fazer o quê? Se você não tem enceramento, você está com pressa, você está numa situação emergencial, você vai precisar selecionar um dente de estoque. E aí eu falo para vocês, quem não tem um dente de estoque no consultório, né? Todo mundo tem. Então, você vai precisar escolher, selecionar o dente de estoque adequado para essa região e fazer os ajustes necessários dele para que ele caiba de forma correta aqui nessa região. Então, normalmente, nós sempre começamos o desgaste pela cervical desse dente de estoque, até fazer com que ele fique realmente bem posicionado aí. Tá? Então, eu vou fazer aqui o desgaste para vocês verem. Novamente, nós vamos utilizar a nossa broca de tungstênio, nossa Maxi-Cut. E aí, vocês podem iniciar o desgaste aí de vocês até que o seu dente de estoque fique bem posicionado lá no seu modelinho. Sempre vai desgastando e provando esse dente de estoque lá na posição, ó, certo? Até que ele fique numa posição adequada. A minha luva já tá sendo consumida aqui, ó. Só quem trabalha com prótese sabe o que é isso. Vai uma luva atrás da outra, ó. Então, vai desgastando até encaixar lá na posição.
Tem que ter paciência mesmo. É assim mesmo que a gente precisa fazer. Ó, então eu já ajustei o meu dente de estoque aqui, tá? O que daí eu vou precisar fazer? A próxima etapa, quando nós estamos fazendo, quando nós estamos trabalhando com essa técnica de guia com dente de estoque, só limpar, com dente de estoque, é fazer com que ele fique firme aqui, ó, bem posicionado. O que às vezes acaba sendo difícil, tá? Para você colocar, segurar ele na posição correta e começar a colocar a sua cera aqui, tá? Então, eu vou dar uma dica aqui para vocês de como fazer isso de forma mais fácil. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês podem pegar um pouquinho de cera utilidade, que é essa cerinha, aquela cerinha vermelhinha, ó. A cerinha vermelhinha mole que a gente tem no consultório, tá? E colocar ali na região para ajudar a posicionar o nosso dente de estoque. Bom, então como que vocês vão fazer isso? Então, vocês vão pegar um pedacinho de cera, vocês vão colocar na região que está o dente faltante, e aí, com o dente de estoque, vocês vão colocar ele ali para essa cera, ela só serve, gente, para dar um suportezinho ali para vocês e fazer o dente de estoque ficar no lugar. Claro que daí você vai aproveitá-la para posicionar corretamente a cervical, o zênite desse seu dente de estoque, verificar se ele está realmente na posição correta, tá? Para você poder começar o quê? A parte da cera aí do seu guia, tá bom? Como que nós vamos fazer? Do mesmo jeito que nós fizemos o outro. Só que daí, aqui ó, já deixei um. Esse daqui tá no estilo Ana Maria Braga, que já tava semi-pronto. Então, você vai fazer o quê? Mesma coisa. Nós vamos aquecer aí a nossa cera e vamos preencher para fazer a nossa aleta. Tá vendo que não muda, gente? Não muda o jeito de fazer. É a mesma coisa. Então, é mais uma forma de fazer. Então, o que vocês vão fazer agora? Ó, então, eu tô com a minha cera lá embaixo, a vermelhinha, não tem problema. Aqui tinha ficado um pequeno espaço. Eu já tampei com a minha cera de enceramento e eu preciso, ó, dar um acabamento melhor aqui na minha região palatina, tá? Por quê? Porque aqui na região palatina é importante que ela vai direcionar também a questão do nosso implante, da nossa prótese, tá? E isso daqui é extremamente importante da gente fazer, tá? Ai, Fran, coloquei muita cera, agora eu tô com dificuldade de dar o acabamento. Pega lá um Hollenbeck, o seu Lecron lá da faculdade. Quem trabalha com dentística tem, tá acostumado. Quem faz muitos anos que não tem, acostuma usar. Ou então, terceiriza e pede tudo pro seu laboratório, tá? Esse daqui é uma forma de confecção de guia no método analógico. Então, ó, depois que você terminou, que você viu que você não precisa mais acrescentar cera na palatina, na vestibular, nós vamos para qual etapa? Nós vamos para a etapa de confeccionar, então, as nossas aletas de cera, que depois vão se transformar em resina, certo? Então, ó, mesma coisa, gente. Vai aquecendo e aí você vai fazer a mesma coisa que nós fizemos, se fosse o caso do seu planejamento em cima de um enceramento diagnóstico, certo? Dica importante para vocês. Antes de começar a fazer de repente essa parte de aleta de cera aqui, ó, de apoio, vocês podem também duplicar e já guardar para usar como a referência da futura prótese também. Ele funciona, na verdade, como o enceramento diagnóstico, certo? Depois vocês podem provar,
depois que vocês duplicarem em modelo de gesso, vocês podem fazer uma muralha, vocês podem provar na boca do paciente de vocês, mostrar como vai ficar, tá? Se vocês estiverem programando uma carga imediata, vocês podem usar esse dente de estoque já para fazer a carga imediata. Então, tem várias formas aí, várias utilizações. Tá vendo como não é difícil? Ó como é simples de fazer. Tá? Então, vocês vão acrescentando aí aos poucos para ter os apoios aí nos dentes vizinhos. Gente, vai mandando aí para mim as dúvidas de vocês, vão mandando as perguntas. Vocês estão acostumados aí a fazer guia, já fizeram, não querem fazer? Manda aí para mim, pra gente ir conversando. Fica mais legal a nossa live, tá? Ó, vai deixando um pouquinho espesso, não deixa muito fino, porque senão depois o guia perde estabilidade, tá? Precisa fazer até o meio do dente? Não precisa fazer até o meio do dente. Vocês podem fazer só o terço incisal, não se preocupem. Fazendo o terço incisal é mais do que suficiente, tá? Então, ó, vai lá acrescentando até terminar, beleza? Preciso passar na incisal aqui do meu dente de estoque? Não, gente, não precisa. Lembra que quem vai copiar tudo isso aqui agora é quem? O nosso silicone, tá? Então, ó, pode deixar assim que vai dar super certo e vocês não perdem a referência aqui da borda incisal do dente de estoque de vocês. Ó. Ai, Fran, eu quero tirar um pouco aqui. Tira um pouco ali, tem problema, tá? Então, mesma coisa, gente. Qual que é o próximo passo, então? É fazer a nossa muralha de silicone, tá? Vamos fazer a nossa muralhinha aqui para vocês verem novamente. Quem não viu, ainda dá tempo de ver e aprender. Então, pega uma porção. Aqui eu peguei meia porção novamente. Então, se eu peguei meia porção, eu vou usar, como é o Zeta Plus, eu vou usar apenas uma fila de catalisador. Lembra sempre, dica importante, lembra sempre que o catalisador precisa sair no seu material, no seu silicone, do mesmo diâmetro da ponta, tá? Não dá para ir fazendo cobrinhas, colocar 3 filas, não. Siga o que o seu fabricante, ou fabricante do material, né, recomenda, tá? E aí nós vamos começar, então, a fazer a manipulação desse silicone. Então, vamos lá. Mesma coisa da outra vez, ó. Então, manipulação vigorosa, vai capturando todo o catalisador que tá na sua luva, tá? Para que você não perca esse material e consiga fazer, permitir que ele catalise, que ele polimerize de forma correta. Lembra que a manipulação tem que permitir que o material fique extremamente homogêneo e aí sim nós vamos levar em posição lá no nosso modelo novamente, ó. Lembra sempre de prestar atenção na face vestibular. Tem que estar bem copiada, principalmente região cervical. Já está polimerizando, ó. Marca vestibular. Para que você não se confunda na hora de levar a resina no modelo. A partir da polimerização, você já pode remover. Ó, seu modelinho ficou intacto, seu dente de estoque. Vai lá, igual nós fizemos da outra vez. Faça os recortes. Eu sempre gosto de deixar na metade aqui, ó, do meu dente de referência, para
na hora que eu for levar lá no modelo, ó, ele ficar na metadinha aqui, ó, tá vendo? E aí você não se perde se você está bem posicionado ou não, tá bom? Você pode fazer dessa forma. Ó, vamos ver se eu não cortei muito, né? Pode cortar muito, ó. Aqui, ó, nossa referência, tá vendo? E aí nós vamos fazer a mesma coisa, gente. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão tirar aqui, ó, um pouquinho em V da barreira de vocês. Vai deixar uns 2 milímetros em relação à borda cervical. Na palatina, eu gosto de tirar mais retinho. E aí fica a mesma coisa. E aí nós vamos fazer exatamente o mesmo processo. Então, não vou aqui fazer novamente para vocês, nós acabamos de fazer, é apenas uma repetição. Então, leva a resina na sua muralha de silicone e leva no modelo. Só que, claro, né, gente, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, se vocês forem usar esse mesmo modelo que vocês tiveram dente de estoque, tem que tirar esse dente de estoque, tirar essa resina daqui, para daí trazer a resina incolor, tá? Não leva a resina em cima disso daqui, porque daí o guia de vocês vai dar errado. Lembra sempre que precisa estar o espaço ali vazio daquilo que você copiou, para que a sua resina entre e faça toda a cópia do que está na sua muralha. Lembra que é a cópia da muralha, tá? Então, sempre você vai precisar ter esse espaço aí para fazer seu guia, certo? Pessoal, gostaria aí, ó, foi uma live bem prática hoje, né? Eu gostei bastante de fazer ela. Fazia tempo que eu queria fazer uma live prática de confecção de alguma coisa. Não é tão fácil assim demonstrar aqui no Instagram pela posição que a gente fica na câmera, mas eu espero que vocês tenham gostado. Para quem, né, souber de algum amigo que gosta desse assunto, que quer estudar, quer saber mais de produtos sobre implantes, manda a live lá para ele, tá? Compartilha aí, que eu acho que vale a pena saber um pouquinho fazer essas técnicas tradicionais, convencionais, porque muitas vezes acaba ajudando realmente lá no consultório, tá? Então, gostaria de agradecer a cada um de vocês que ficou aqui comigo nessa live. Espero realmente ter conseguido ensinar alguma coisa. E as nossas lives estão ficando gravadas, tá? Essas que a gente faz no Instagram ficam gravadas aqui no Instagram e as outras aulas ficam todas lá no YouTube. Então, se tem algum assunto aí que você gostaria de saber mais de prótese sobre implantes, pode ser que ele já esteja lá. Ou então, se você quiser me mandar uma mensagem, uma sugestão também de tema, nós aceitamos, tá joia? Então, muito obrigada, tenham uma ótima noite e até a nossa próxima live, que é na quinta-feira que vem. Um beijo para todo mundo, um bom descanso.